Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, muito bom dia a você de qualquer parte do Brasil. Está começando mais um programa da igreja, mais um culto online, mais uma bênção de Deus chegando até você para abençoar a sua casa. A sua casa, eu digo, a sua vida, né? Claro que também a bênção de Deus, onde chega a nossa voz, chega também a bênção de Deus. Mas especialmente você que já tem o hábito de nos acompanhar todos os dias, de trazer para perto, né, esse devocional, que não é um devocional, é mais um culto mesmo. E eu falo que essa mensagem, ela é uma mensagem para quem está procurando, para quem está desejando se encontrar com Deus, desejando se aproximar de Deus, desejando ter mais conhecimento das coisas espirituais. Até porque eu não posso chegar aqui e fazer uma mensagenzinha curta, como se fosse só para ganhar likes ou para ganhar seguidores, etc e tal. Não, eu venho aqui para ensinar. Não importa quem vai assistir depois, não importa quem vai assistir, quando vão assistir, não importa. O importante é que eu venho aqui para fazer a minha parte, deixar registrado para você que em casa, sentado agora aí no seu sofá, depois você vai assistir e vai dizer, poxa, esta palavra que o pastor deu, ela me ajudou, ela falou comigo, ela me trouxe um certo esclarecimento. Hoje eu quero falar de algo muito importante aqui para você. Você sabe que Deus, o nosso Deus, Ele é o Pai de todas as coisas, ou seja, Ele é o Criador, né, de todas as coisas. No livro de Isaías, capítulo de número 54, versículo 17, eu quero chamar a sua atenção para esse texto aqui de Isaías 54, 17. Eu preguei na igreja e assim... E uma senhora depois falou, ô pastor, pelo amor de Deus, o senhor precisa ensinar isso para outras pessoas também, porque me ajudou muito, me fez assim um grande esclarecimento. E eu gostaria então de estar falando com você sobre Isaías 54, 17. Eu quero que você entenda as limitações do poder do inimigo. O inimigo não tem todo o poder assim para sair e fazer o que ele quiser. Aliás, ele quer que você pense que ele tem. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que ele não tem o poder de fazer o que ele bem entende fazer. Ele não tem esse poder ilimitado de tocar, sabe? Ele, é claro, ele tem feito coisas catastróficas, sim. Ele tem feito coisas maléficas, sim. Por quê? Porque as pessoas não têm tido conhecimento daquilo que a palavra do nosso Deus revela, daquilo que a palavra do nosso Deus nos ensina. Olha só, vamos primeiro ler Isaías 54, 17, que diz assim: ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, acho que você já ouviu essa explicação aqui diversas vezes, acredito, né? Que você já ouviu outros pastores falarem sobre nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. E é verdade. Esse é um fato. Isaías 54, 17. Eu já dei esse versículo como espada para algumas pessoas que falaram, pastor, me dê um versículo da Bíblia para eu poder meditar. Isaías 54, 17. Talvez até você que me assiste, alguma vez você pediu, pastor, me dê uma palavra. Eu dei Isaías 54, 17. Né? Toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Agora me chamou a atenção, eu estava fazendo um estudo da palavra de Deus e lendo em outras versões da Bíblia, e aí, em uma versão da Bíblia diz assim, naquele dia, toda arma preparada contra ti não prosperará. Naquele dia, me chamou a atenção. Naquele dia, toda arma preparada contra ti não prosperará. Aí, quando eu li essas palavras naquele dia, eu fiquei pensando, então tem a ver com
o nascimento e morte de Jesus e ressurreição? Bem, aí eu fui voltando um pouco no contexto para entender o que Deus estava querendo dizer. Aí eu quero falar com você um pouquinho do contexto, para você entender comigo o contexto. Olha só, vamos pegar aqui e vamos, desde o versículo de número 13, diz assim: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Promessa de salvação, né? Todos os filhos serão ensinados pelo Senhor. Com retidão serás confirmado, a opressão estará longe de ti. Já não temerás, o terror será removido e não chegará a ti. Tá? Então, mais uma outra palavra no verso 14, prometendo livramento, prometendo remover para longe os terrores. Tá. Verso 15. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Isso não procederá de mim. Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Então aqui Deus começa a mostrar, olha, havendo ataques contra você, não sou eu que vou atacá-los, não sou eu que estou atacando. Eu já vi muitas pessoas nessa minha caminhada cristã de quase 30 anos como pastor, eu já vi muitas pessoas dizerem, o que eu estou passando é que eu estou na provação, eu estou na prova. Hoje, com a teologia da prosperidade, a questão de estar na prova, passando pela prova, ela já não mais é tão vista assim, mas ainda tem pessoas que dizem, eu estou passando pelo vale, passando pela provação, Deus está permitindo eu passar por tudo isso. E aí Deus está falando aqui, olha, embora se levante ataques contra você, isso não provém de mim. Então nós temos que ver quando é que Deus está nos ensinando através de uma provação, quando é que aquela provação não vem de Deus. Primeiro, quando Deus quer nos provar, Ele vai trabalhar no nosso espírito e não na nossa carne. Deus não vai mandar ataques na nossa carne. Deus não vai provar a minha carne. Ele vai provar o meu espírito. Por exemplo, Deus provou a fé de Abraão. Deus vai provar a minha fé e não a minha carne. Entende? Porque a minha carne é pó. A minha carne é cinza. Deus não é um Deus de material. Deus é o espírito. O que importa para Deus é o espírito e não essa parte física, que é a parte mais frágil de nós, seres humanos. Claro que nosso espírito, alma e corpo pertencem a Deus, mas a parte do corpo é a parte menos resistente, menos forte. A carne, o corpo, não tem tanta resistência para aguentar conflitos e certos conflitos. Então, se Deus for nos testar, nos provar, se Deus for trabalhar de alguma forma na nossa vida nos provando, eu garanto que Ele vai trabalhar no nosso espírito ou na nossa fé e não propriamente na nossa carne. Já expliquei, né? Muito bem. Então Deus está dizendo que se vierem ataques contra você, entenda que não vem dele. Os ataques não vêm dele. Agora, às vezes os ataques vêm porque nós deixamos portas abertas. Muitas vezes nós deixamos portas abertas e essas portas abertas elas vão proporcionar ao inimigo acesso até a nossa vida e ele vem trazendo dificuldades, problemas, etc. Agora, interessante o que Deus diz no versículo 16. Ele diz assim, vê, fui eu que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Fui eu que criei o assolador para destruir. O que Deus está falando aqui? Aqui eu creio que Deus está trazendo no versículo 16 uma explicação para nós de como aconteceu quando o anjo que ele criou para ser o anjo portador de luz veio a ser um anjo das trevas, um anjo maldoso, como é. Deus está dizendo, eu criei o anjo, mas eu criei um anjo bom, mas foi ele que criou, né? Ele que criou esse anjo. Né? E também a terça parte dos anjos que caíram, que seguiram o anjo caído, ou seja, que seguiu a Satanás, ou ao diabo, ou a Lúcifer, como quer que seja, esses anjos todos foram criados por Deus. Eles foram criados por Deus. Então Deus está dizendo, eu criei.
Agora, o que Deus está dizendo assim? Esses anjos que foram criados por Deus, eles assopram as brasas e fazem ferramentas para nos atacar. Deu para entender onde é que deu? Por isso que eu falei que gostaria de comentar com você sobre o contexto, porque esse cidadão, ou esses cidadãos, criados por Deus, esses seres, desculpa, cidadão não, esses seres criados por Deus, tá? Criados por Deus para o bem, rebelaram contra Deus e hoje trabalham para o mal. Então Deus está dizendo assim, eu criei esses seres. É como se Deus estivesse dizendo, óbvio, eu não os criei para o mal, eu os criei para o bem. Só que quando eles rebelaram, Deus não tirou a inteligência deles. Eles continuaram inteligentes. A única coisa que saiu foi o brilho. Porque Lúcifer pensou que o brilho que ele tinha, a beleza que ele tinha era por causa dele. Mas não era. Ele refletia a glória de Deus. É igual toda pessoa que acha que é soberba, ela acha que o que tem é por causa dela, ela já está caindo no conto do Lúcifer. Porque se você olhar, nada nessa vida acontece porque nós somos as pessoas mais importantes. Eu não posso achar que eu ou que quem quer que seja a pessoa mais importante, até porque grandes homens disseram o seguinte, se eu vi mais longe, foi que eu estava em pé nos ombros de gigantes. Você já ouviu essa expressão de um homem que disse, se eu vi mais longe, é porque eu estava em pé nos ombros de gigantes. O que ele quis dizer com isso? Que na vida sempre alguém vai nos ajudando. Nem todos vão conseguir chegar conosco até o final, mas eu preciso ter uma gratidão por aqueles que passaram pela nossa vida e de uma forma ou de outra eles colaboraram com o nosso progresso. Nós vemos que algumas pessoas passaram pelas nossas vidas e elas foram negativas, mas mesmo elas sendo negativas, elas colaboraram para o nosso progresso. Elas foram talvez usadas como inimigos que nos pressionaram e que fizeram coisas que nos tirou de alguma forma da zona de conforto. Então, eu não olho só para o lado positivo, eu vou olhar os dois lados e agradecer a Deus por aqueles que passaram pela nossa vida sendo positivo ou que passaram pela nossa vida sendo negativo. Então Deus está dizendo que o Lúcifer, quando ele criou esse anjo, que era o anjo portador de luz, que era o anjo que tinha uma glória esplêndida, um esplendor magnífico, um dia ele achou que aquela glória era dele. E ele começou a contar como se aquela glória fosse dele. Ele esqueceu de olhar para Deus. A glória que ele refletia era a glória de Deus. Infelizmente, ele conseguiu fazer isso com Adão também. E, consequentemente, com o primeiro casal. Conseguiu fazer com que eles deixassem de olhar para Deus como provedor da glória. Eles passaram a olhar para si como se eles, comendo daquele fruto, eles se tornariam iguais a Deus. Mas eles não precisavam, porque eles já eram imagem e semelhança de Deus. Mas um ato de desobediência levou o primeiro casal ao fracasso. Quando ele veio tentar Jesus, ele fez a mesma coisa. Mostrou a glória do mundo, o esplendor de tudo e disse assim, tá vendo, Jesus? Tudo isso aí me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se você prostrado me adorar, tudo será seu. E Jesus disse, aqui você está enganado. Aqui você está completamente equivocado. Porque eu sei, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que Deus estava falando? O que Jesus estava falando para o diabo? Estava dizendo, ô Satanás, eu entendo que toda essa glória que você está dizendo aí, ela não reflete por tua causa. É a glória da criação do Pai. Devemos entender que tudo que temos, tudo que somos, é por causa da criação de Deus em nossas vidas. Então Deus está dizendo aqui para nós o quê? Eu criei o ferreiro. Eu criei o ferreiro. Mas, em outras palavras, é como se ele dissesse, eu criei um ser, um anjo, que era para o bem. Mas ele acabou seguindo o mal e agora ele faz o quê? Ele assopra as brasas, prepara ferramentas para atacar o meu povo. Aí vem o versículo 17 dizendo, naquele dia, ou seja, depois que Jesus ressuscitar, ou depois que Jesus ressuscitasse,
E aí Deus disse: nenhuma arma que ele preparar contra ti prosperará. Nenhuma arma forjada por esse ferreiro, por esse inimigo, nenhuma peste, nenhuma praga que ele preparar contra nós prosperará. Aí Deus diz assim: e toda língua que contra ti se levantar em juízo, tu a condenarás. Ou seja, você tem o poder de dar sentença, você tem poder de sentenciar, você tem poder de mudar a sua vida, de mudar o curso da sua vida. Mas como? Depende do que você está falando. Existem pessoas desejando uma coisa e falando outra. Existem pessoas que elas almejam uma coisa, mas elas falam outra. Ou seja, a linguagem dela não tem sido de acordo com o objetivo que ela tem, não tem sido de acordo com o desejo que ela tem na vida. Ela até quer, mas o problema está aqui. Ela tem dado sentença negativa para a sua vida. E Deus diz que toda língua que contra nós se levantar em juízo, nós daremos a sentença. Toda língua que contra nós se levantar. Em juízo aqui seria o inimigo tentando dizer que você merece sofrer por causa dos seus pecados. Você merece sofrer por causa dos seus antepassados. Eu estou em Cristo, eu não estou nos meus antepassados. Eu sou uma nova criatura porque o sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados. Eu já confessei os meus pecados a Jesus. Ah, mas você... Olha, a Bíblia Sagrada diz, eu não tenho que olhar mais para a lei. O Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não fico olhando para a lei. Quais são os mandamentos que eu tenho que cumprir? O que eu tenho que fazer na lei? Eu não fico olhando porque Romanos 10:4 diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo e em Cristo Jesus eu resolvi a minha questão da lei. Não tem conversa, em Cristo Jesus eu resolvi a questão da lei. Depois você lê aí, o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Pronto, em Cristo eu resolvi toda a questão da lei. Hoje eu olho para Cristo. Hoje você tem que olhar para Cristo Jesus. Colocar nele a sua vida, entregar a ele a sua vida. E disse ainda, esta é a herança dos servos do Senhor. Essa é a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, olha meus filhos, Deus não vai dizer infelizmente, eu vou colocar infelizmente nas minhas palavras. É como se Deus estivesse dizendo assim, infelizmente, eu criei um anjo para ser um anjo do bem, ele acabou sendo do mal, tá? Mas eu vou fazer alguma coisa, Tudo que você disser vai acontecer. Eu vou dar você como herança. Nenhuma arma que o ferreiro preparar contra você vai prosperar. E toda língua que ele levantar contra ti, que ele usar contra ti em juízo, você a condenará. Esta é a herança que eu dou para vocês. Essa é a recompensa que eu dou para vocês. Essa é a justiça que vem de mim, diz o Senhor. É como se ele dissesse, é uma forma que eu tenho de usar vocês para vingar desse maldito anjo caído que tem feito muitas pessoas sofrer. Então, meu amigo, eu quero chamar você nessa hora para nós fazermos uma oração, fazermos um clamor. Eu tenho aqui do meu lado, eu tenho aqui o pão, sabe? Todos os domingos eu peço para você pegar um pedacinho de pão. Eu sempre trago o meu assim, já deixo preparado, tá aqui. E aí nós vamos comer esse pão. Nós vamos nos fortalecer em Deus, em Cristo Jesus. Depois eu vou beber da água, tem aqui a água também. Vou pedir a Deus para abençoar você. E você e a sua casa serão abençoados, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso bendito e eterno Salvador e Senhor das nossas vidas. É como a sua palavra que diz, meu Pai. É a sua palavra que está dizendo. É o Senhor que está dizendo. Está dizendo que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria. O Senhor criou o ferreiro, mas aí o Senhor veio e disse assim, agora eu quero justificar os meus filhos. Agora eu quero recompensar os meus filhos. Agora eu quero dar aos meus filhos uma vantagem sobre o ferreiro. Porque o ferreiro, o diabo aqui, falando do diabo, ele é espiritual.
Ele é um ser espiritual. Ele cria coisas no mundo espiritual. Coisas que muitas vezes, meu Pai, nós não podemos enxergar. Mas aí o Senhor vem dizendo, não, mas o que você falar é o que vai acontecer. A palavra que você disser, ela vai agir como uma sentença. Ela vai agir como uma provisão. Ela vai agir como prover alguma coisa. E eu uso, Deus, esta palavra agora para dizer em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que estão orando comigo agora, elas estão prontas para receber o milagre do nosso Deus. A justiça que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu venho colocar esta pessoa nas tuas mãos, consagrando a água, consagrando o pão, e nós vamos comer e vamos beber, recebendo da tua bênção. Assim eu abençoo a todos que oram comigo também. Todos, todos, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Pode comer do seu pão, se você o tem. Pode beber da água. Amém. Que você seja fortalecido em Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Então você percebeu que é como se Deus aqui nos abrisse os olhos, dizendo assim, olha, aconteceu. Eu criei um anjo e esse anjo virou demônio. Mas agora ele virou demônio e ele está trabalhando contra vocês. Só que eu quero dar uma declaração para vocês. Nenhuma arma que ele preparar contra vocês, depois que o meu filho Jesus for ao mundo, nascer, morrer e ressuscitar, nenhuma arma que ele preparar contra vocês vai prosperar. E toda vez que ele levantar contra vocês a língua em juízo, tu a condenarás. Bom, espero que você tenha entendido e que você seja essa bênção aí que Deus quer que você seja, em nome de Jesus Cristo. Agradeça a Deus e agora coloque na sua língua palavras positivas. Coloque na sua língua palavras de vitória. Palavras que vai fazer de você uma bênção total e completa. Em nome de Jesus de Nazaré. Deus te abençoe. Eu estou terminando aqui o nosso programa, o nosso culto, esperando ver você na quarta-feira, às 10 horas da manhã e também na sexta-feira, no mesmo horário. E no próximo domingo, não falte, você terá um encontro marcado aqui conosco no nosso canal no YouTube. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Compartilhe com outras pessoas, deixa aí para a pessoa, se você puder compartilhar, se você puder fazer com que outras pessoas também possam receber essa informação. É sempre bom você podendo clicar aí que você gostou do vídeo, assim o YouTube entrega para mais pessoas, tá bom? É assim que funciona. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.